Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula da Semana do Equilíbrio Emocional. Se você não assistiu à aula passada, quando a gente falou sobre como reconhecer e mudar os seus estados emocionais, eu recomendo que você assista antes de iniciar essa aula. O link da aula passada está aqui embaixo nessa página. Só para a gente recapitular, na aula passada a gente usou o exemplo do pássaro, que entra na sala e fica se debatendo até perceber que a janela de saída é a mesma janela de entrada. E que esse pássaro somos nós, e a sala é a nossa emoção, e a janela é o pensamento. Trazendo isso para a nossa realidade, nós vimos que todo estado emocional é gerado por um pensamento. E se eu conseguir identificar esse pensamento, eu posso substituí-lo por outro para ter uma emoção diferente. E com o tempo e com o treinamento, você vai ficando cada vez melhor nesse processo, até deixar de cultivar completamente as emoções negativas. Eu gostaria de saber se você foi capaz de reconhecer, identificar e quem sabe até mudar o seu estado emocional ruim nos últimos dias. É muito legal para mim, enquanto professor, interagir com você de alguma forma, já que a gente está dividido por essa tela. Então, se você tiver algum comentário ou depoimento que queira compartilhar comigo, por favor, escreve aqui embaixo. Nessa aula, nós vamos seguir na conquista do equilíbrio emocional e vamos falar de um fator muito importante para o nosso bem-estar, que é o cultivo dos bons relacionamentos. Quando eu ouço alguém falar que está em busca de um grande amor, eu costumo dizer que essa pessoa nunca vai encontrar esse amor, infelizmente. Não porque ela não mereça, mas porque a gente não encontra um grande amor. A gente conquista o amor dentro de nós para então conseguir ver esse amor refletido nos outros ou no outro. Existe uma frase antiga que a minha avó dizia que é: cuide do jardim para atrair as borboletas. Em termos práticos, é através do nosso equilíbrio emocional que a gente consegue atrair os bons relacionamentos, e não o contrário. A gente precisa deixar de lado a ideia de que alguém virá de fora para trazer paz e felicidade, porque essa pessoa não virá. Eu garanto, ela não virá. Na verdade, pode existir alguém de fora com quem a gente vai compartilhar essa paz e essa felicidade. Mas a responsabilidade pelo nosso bem-estar não é dessa pessoa, ela é nossa. Portanto, o que a gente tem que fazer é cuidar do nosso mundo interior para a gente ser capaz de viver os bons relacionamentos. Quando eu falo aqui de relacionamentos, eu estou me referindo a todos os tipos de relacionamento. Família, amigos, colegas de trabalho, mas principalmente os relacionamentos íntimos, que são as pessoas com quem a gente mais convive. Quando os nossos relacionamentos são bons, eles são amplamente baseados no respeito e na confiança. São fontes de energia e de inspiração e por isso contribuem para o nosso pleno desenvolvimento. É possível viver a vida repleta de relacionamentos desse jeito. Na realidade, é possível a gente ter só bons relacionamentos na nossa vida. Mas para isso, a gente precisa arrumar a nossa casa antes de recebê-los. E isso também é treinamento. Nesse processo de viver bons relacionamentos, é fundamental que a gente conquiste a habilidade de confiar. Isso significa partir do pressuposto que o nosso relacionamento diz a verdade e que as intenções dele são boas. Eu não estou dizendo que você precisa concordar com tudo que o outro diz para ter um bom relacionamento. Mas você precisa acreditar em todos os momentos que o outro está do seu lado. Para confiar, você precisa se deixar vulnerável. E isso não depende do outro. Isso depende só de nós mesmos. E a conquista da confiança não está relacionada apenas a um relacionamento. Ela está relacionada a todos eles. À medida que você aprimora a sua capacidade de confiar, todos os seus relacionamentos vão se beneficiar com isso. Vamos falar de um exemplo simples do cotidiano. Você pegou um táxi tarde da noite para voltar do trabalho e quando já está em casa você percebe que a sua mochila não está lá. E você se lembra de ter saído com ela do trabalho e por isso você só pode ter deixado a mochila no táxi. Depois de muitas tentativas para falar com o motorista, você finalmente consegue, mas ele diz que você não deixou nada lá. Você insiste perguntando se ele tem certeza e ele diz que realmente não tem nada seu lá e pede desculpas. Mas você acha que a voz dele pareceu um pouco suspeita. Mas já tá tarde, não tem mais ninguém no escritório e você vai ter que esperar até amanhã para saber se por alguma chance pequena você deixou a mochila lá no escritório. O resultado é que você começa a sentir uma mistura de raiva e de medo porque acredita que o motorista deve estar mentindo e você teme pela sua mochila e pelos seus artigos pessoais. Resultado desse processo, ansiedade. Sempre que um evento desse tipo acontecer e você começar a sentir raiva, medo ou ansiedade, saiba que essa é uma demonstração da sua incapacidade de confiar. No caso, na incapacidade de confiar na palavra do motorista. Mesmo que você tenha memórias claras de que deixou a mochila no táxi. E por falar em memórias,
Existem vários estudos sobre o assunto e entre eles um da doutora Cara Laney, da Universidade de Leicester, que demonstra a nossa dificuldade de diferenciar entre memórias verdadeiras e memórias falsas. De acordo com o estudo, as memórias falsas podem ter um apelo emocional tão real quanto as memórias verdadeiras. E todo mundo que já teve certeza de que colocou a chave na mesa e depois encontra a chave misteriosamente na gaveta sabe do que eu estou falando. Quando a gente confia mais nas nossas memórias, que são cientificamente não tão confiáveis, em detrimento de confiar na palavra de outra pessoa, a gente está demonstrando a nossa dificuldade de confiar. E a nossa baixa confiança em algum relacionamento é diretamente proporcional à nossa baixa confiança em todos os relacionamentos. Isso quer dizer que quando a gente aprende a confiar, essa virtude se reflete em todos os relacionamentos. E o benefício disso é que tanto a nossa vida quanto a qualidade dos nossos relacionamentos melhoram. Semelhante ao que falamos na aula passada, quando você aprendeu a identificar e a mudar os seus estados emocionais, para aprender a confiar, você precisa utilizar as mesmas ferramentas. O processo de desconfiança surge a partir de um pensamento. Ele está mentindo. E desaparece quando a gente substitui esse pensamento por outro. Ele está dizendo a verdade. Enquanto o primeiro pensamento gera raiva e desequilíbrio emocional, o segundo mantém a estabilidade emocional e o equilíbrio. E o que determina se você vai estar no primeiro ou no segundo pensamento é a sua vontade de conquistar confiança na sua vida e o esforço que você emprega. Tudo isso é treinamento. Mesmo que você chegue no escritório no dia seguinte e a sua mochila não esteja lá, o que provavelmente não vai acontecer, ainda assim você não poderá ter certeza de que o motorista não está dizendo a verdade. Porque existem muitas outras possibilidades para o paradeiro da sua mochila. Você pode ter deixado a mochila em algum lugar quando estava a caminho do táxi. Pode ter entrado algum passageiro logo depois de você que pode ter pegado a mochila por engano ou de propósito. Ou realmente o motorista pode estar mentindo. Mas essa é apenas uma entre várias outras possibilidades e dificilmente você vai saber qual o cenário verdadeiro. No entanto, quando você sabe confiar, é o seu estado interior que se beneficia desse processo. É claro que você não vai ficar feliz por perder a mochila, claro. Mas com certeza você vai estar deixando de gerar raiva extra para o seu sistema. Eu não vou me aprofundar muito nesse curso sobre os gatilhos da raiva, porque esse é um dos muitos assuntos que a gente trata no curso de sustentabilidade humana. Mas eu te afirmo que quando a gente aprende a confiar, a gente elimina grande parte da raiva do nosso sistema mente, corpo e emoções. Um outro exemplo é quando a gente desconfia que alguém do trabalho fez alguma coisa para passar a gente para trás. Perceba que quando a gente pensa assim, quando a gente desconfia do outro, a gente vai estar menos disposto a ser gentil e leal com essa pessoa. E isso vai acabar por realmente refletir a nossa desconfiança, porque o outro também vai estar menos disposto a ser gentil e leal com a gente. Dá para entender como a desconfiança gera um ciclo vicioso de mais desconfiança? Você pode levar esse conhecimento para muitas situações da sua vida. Quando você pede alguma coisa e desconfia que alguém roubou. Quando você pergunta alguma coisa pro seu marido, pra sua esposa, namorado, namorada e desconfia que ele ou ela não tá falando a verdade. Quando você suspeita das intenções de um amigo que tá muito amável. Em todos esses casos, você pode treinar o seu pensamento a acreditar, ele está falando a verdade. Nesse momento, você pode estar se perguntando, você quer que eu acredite em tudo que os outros me dizem? E a minha resposta para você é sim. O processo de confiança parte da sua capacidade de acreditar que as outras pessoas são verdadeiras e têm boas intenções. Essa crença vai se refletir no seu estado interior, porque você vai se livrar da ansiedade das suspeitas e também vai se refletir na qualidade dos seus relacionamentos, porque a gente costuma ser mais gentil e respeitoso com as pessoas que a gente confia, o que faz com que elas também sejam mais gentis e respeitosas com a gente. Ao contrário da desconfiança, que gera um ciclo vicioso, a confiança promove um ciclo virtuoso. Em resumo, eu estou dizendo para você confiar em todo mundo, até que te prove o contrário. E mesmo que alguém te prove o contrário, ainda assim o seu equilíbrio emocional depende da sua capacidade de continuar confiando nas pessoas à sua volta. Em todas elas. Eu te garanto que se você fizer isso, cada vez mais a sua realidade, ou seja, os seus relacionamentos, vão te provar que você está certo. E que eles são sim dignos da sua confiança. E mais ainda, você vai colher os benefícios da tranquilidade que é gerada pela conquista da confiança. Usando esse gancho, vamos falar de outra habilidade fundamental ao processo de conquista dos bons relacionamentos, que é o respeito.
Assim como a confiança, o respeito também é primeiramente conquistado dentro de nós mesmos e por isso acaba sendo refletido nos nossos relacionamentos. Mas não em um relacionamento específico, ele vai ser refletido em todos os relacionamentos. Vamos pensar num exemplo de um amigo que convida você para lanchar na casa dele e quando você chega, estão na sala 3 outros amigos dele que você não conhece e a funcionária da casa, que está lá colocando os pratos na mesa. Você cumprimenta o seu amigo e se apresenta para os 3 novos amigos, senta descontraído para conversar com eles. Será que ficou faltando alguma coisa nessa cena? Por que será que você se apresentou para os novos amigos, mas não se apresentou para a funcionária da casa? Será que ela não merece seu respeito? Talvez se você mudar o ponto de vista e se colocar no lugar dela, você vai ver que ela nem percebe a sua falta de respeito, muitas vezes, porque ela pode estar tão acostumada a não ser notada pelos convidados da casa, mas talvez se você se apresentar para ela, assim como você se apresentou para os novos amigos, no início ela pode até se sentir desconcertada e sem graça. Mas com certeza é bem provável que ela vai ter um sentimento de que ela importa. E talvez ela até se sinta prestigiada pelo seu simples ato. Perceba que a palavra respeito nesse contexto que eu estou usando vai muito além de simplesmente não desrespeitar. Respeitar é um sentimento interno que a gente cultiva de responsabilidade pela integridade de todos os nossos relacionamentos. E o processo de equilíbrio emocional depende da gente conseguir expandir esse sentimento para todas as pessoas da nossa vida. Sejam os desconhecidos na rua, seja através das nossas interações na internet, sejam os políticos, sejam os nossos colegas, amigos, familiares. Entenda que quando a gente se reúne entre amigos para falar mal de pessoas que estão ausentes, a gente está agindo com falta de respeito. Aliás, a maior parte das vezes em que a gente fala mal de alguém que não está presente, a gente está sim demonstrando a nossa falta de respeito por aquela pessoa. E esse é um sinal da falta de respeito que existe dentro de nós. E isso vale inclusive para o tanto que a gente está falando mal dos políticos. Ao invés de falar mal de alguém e demonstrar sua falta de respeito, a gente tem que aprender a falar bem dos outros e aprimorar o nosso respeito. A ideia de que falar mal dos outros é nocivo para a nossa vida é uma discussão que eu me aprofundo ainda mais ao longo do curso de sustentabilidade humana. Mas por hora, eu vou te dizer que a gente precisa cultivar o respeito, inclusive nos relacionamentos mais difíceis. E principalmente nos momentos mais difíceis. Quando você tiver uma grande discussão de divergência de opinião com alguém, é quando a sua habilidade de respeitar é mais testada. Manter um tom cordial e bem intencionado é fundamental. Seja com o marido, o filho, o pai, a mãe ou os colegas de trabalho. Se você quer se transformar e conquistar o equilíbrio emocional, você precisa aprender a controlar os seus nervos. E se por algum segundo você escorregar e for desrespeitoso com alguém, saiba que pedir desculpa é uma ferramenta necessária a todo mundo que está no processo de conquista da capacidade de respeitar. Não economize suas palavras para restabelecer um ambiente de respeito. Sempre que precisar, peça desculpas. E se você não tiver certeza de que ofendeu alguém, peça desculpas do mesmo jeito. Às vezes, quando a gente está numa reunião de trabalho ou num encontro com amigos, a gente pode falar alguma coisa que por algum motivo nos pareceu que desagradou alguém. Uma excelente estratégia para solucionar essa questão é chamar a pessoa de canto e pedir desculpas pelo que você acha que pode ter ofendido essa pessoa. Pela minha experiência, essa atitude tem o poder de solucionar possíveis conflitos e de melhorar muito a visão que os outros têm de você. Saiba que todo e qualquer conflito que você cria com o outro vai ser um conflito que você está criando dentro da sua própria vida. Sempre que você estabelecer uma relação de desrespeito, você vai estar se distanciando do seu objetivo de equilíbrio emocional. Porque esse equilíbrio depende do cultivo de bons relacionamentos. Perceba que quanto mais respeito você conquistar entre os seus relacionamentos próximos, como pais, irmãos, familiares, amigos, colegas de trabalho, e também nos relacionamentos não próximos, como no exemplo da funcionária da casa do seu amigo, que não foi ignorada por você, mais bem-estar você vai ter na sua própria vida. Portanto, desenvolva a habilidade de proporcionar mais bem-estar para os outros, através do respeito. Cumprimente as pessoas ao seu redor. Quando assistir ou participar de alguma aula, seja respeitoso com o professor e agradeça pela sua experiência ao final da aula. Isso vai melhorar o dia dele e também o seu. Quando você estiver em uma reunião, não pegue no celular e fique olhando enquanto o outro fala. Essa é uma demonstração inequívoca da sua falta de interesse pelo que está acontecendo. Todas essas são pequenas atitudes no dia a dia capazes de trazer mais respeito
para as suas relações. E se a gente avançar um pouco mais no cultivo das boas relações, a gente vai chegar na importância de servir os outros. Não é preciso um neurocientista para saber que fazer coisas boas para as outras pessoas é bom. Mas o que dizem as pesquisas é que até mesmo pensar em fazer algo generoso para alguém gera benefícios reais no cérebro. De acordo com o professor Philipp Tobler, da Universidade de Zurich, na Suíça, vale a pena ter em mente que até mesmo pequenas coisas, como levar café para os colegas de escritório pela manhã, têm um efeito benéfico para o nosso cérebro, além de um óbvio efeito benéfico para os outros que estão ganhando o café. O que eu estou te dizendo é para desenvolver a sua habilidade de fazer coisas para os outros. E aqui eu me refiro a todas as pessoas ao nosso redor, e não somente aquelas que a gente vai ter um benefício direto ao agradar. Experimente praticar o serviço desinteressado em que você serve e ajuda pelo simples fato de fazê-lo. Imagine que você vai jantar na casa de um amigo e pense no trabalho da arrumação dele antes e depois. Você pode voluntariamente se manifestar para ajudar nesse processo, ou pode ajudar voluntariamente enquanto o jantar acontece. Quando você estiver na mesa do almoço com seus familiares, você pode ficar atento se algum deles precisa de mais suco no copo. Quando você tiver uma reunião de trabalho, você pode se oferecer para pegar café para os outros participantes, mesmo que você não tome café. A habilidade de servir promove também um ciclo virtuoso, em que o serviço que você oferece para o outro gera bem-estar, e o bem-estar que você gera nele gera bem-estar em você mesmo. Tudo isso em virtude de um simples gesto que tem custo muito baixo ou geralmente não tem custo algum. E o nosso dia a dia está abarrotado de oportunidades da gente servir os outros e, consequentemente, da gente colher o benefício de bem-estar ocasionado por essa atitude. O meu objetivo aqui não é entrar na vertente do serviço que a gente pode realizar para toda a sociedade, como trabalho voluntário, porque eu vou a fundo nesse tema no curso de sustentabilidade humana. Mas aqui eu vou focar no serviço que você pode oferecer para as pessoas ao seu redor a cada momento e em como isso vai contribuir para o seu cultivo de bons relacionamentos. Às vezes a gente deixa de oferecer a nossa ajuda porque a gente teme que o outro pode não gostar, ou ainda porque a gente acha que o outro pode achar que a gente está puxando o saco ou alguma coisa do tipo. Mas na realidade o que acontece na prática é o contrário. Todos nós ficamos satisfeitos quando a gente é servido por alguém. E mesmo que o outro recuse a sua ajuda, o que as pesquisas mostram é que só a nossa intenção de ajudar já tem um impacto positivo na nossa sensação de bem-estar. O cultivo de bons relacionamentos é uma habilidade fundamental ao equilíbrio emocional, porque as boas relações têm o potencial de te ajudar a suavizar o impacto de qualquer situação desafiadora que você estiver passando em um dado momento. E quanto mais você cuidar do seu jardim, mais borboletas você vai atrair para perto de você. Por isso, mais tranquilo será o seu mundo interior. E para que esse vídeo não fique longo demais, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula eu vou te falar sobre o último pilar da semana do equilíbrio emocional, que é a importância de termos raízes sólidas. Eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo dessa aula e eu te peço, por favor, que deixe seu comentário aqui embaixo, com a sua opinião ou com a sua experiência sobre o que a gente está falando. E aí eu te espero na próxima aula. Obrigado!